Olá, seja bem-vindo ao programa Moda e Fitness. No programa de hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Estamos em tempos difíceis, então vamos dar ótima dica para vocês que estão em casa. Não saia daí, o programa de hoje está no ar. No programa de hoje eu recebo Renata Alves, que é Master Coach. Renata, seja bem-vinda ao programa. Eu agradeço, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz que você tenha aceitado o convite. Fala pra gente, você é Master Coach, qual a sua especialização? Então, eu sou especialista em desenvolvimento humano. O coach, ele é um treinador de pessoas, né? Nós trabalhamos a inteligência emocional em busca de alta performance. Sim. Então, é basicamente o que eu faço. Eu treino pessoas para alta performance. Renata, no momento que estamos vivendo hoje, como vocês especialistas encaram essa crise? Porque, querendo ou não, afeta diretamente o desenvolvimento humano, né? Tanto físico, mental, emocional, financeiro. Como é que vocês enfrentam, lidam de frente com esse problema? Então, na verdade, em se tratando de inteligência emocional, é importante considerar que o momento atual, não só a crise pela pandemia, né, mas todas as consequências que esse momento traz, ele precisa ser encarado, em se tratando de desenvolvimento humano, como uma oportunidade de se reinventar. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que é sempre muito importante lidar com aquilo que chega até nós de uma forma positiva, porque tudo que chega influencia de alguma maneira. Então, é um momento de se reinventar mesmo, de verificar o seu posicionamento, verificar aquilo que pode ser produzido dentro desse contexto atual. Então, o coach, o treinador de pessoas, ele vai trazer a consciência exatamente disso, de como é possível lidar com essa situação de uma forma menos invasiva. Sim. Né? Como você passa para as pessoas, ou até mesmo para os seus pacientes, seus clientes, né? Como lidar com as informações que chegam até eles? De que forma você aborda isso? Até mesmo para o pessoal que está em casa também ter um pouco de sabedoria, né? Com as informações que estão chegando, né? E praticamente mais que emboladas mesmo, né? Exatamente. Partindo do princípio que tudo que chega até você te influencia, a gente sempre orienta o cliente e, de modo geral, a quem nos procura e tudo mais, para que esteja atento às informações, sim, mas que evite um pouco, o tempo todo está assistindo o telejornal, o tempo todo está se envolvendo com essas notícias. Por quê? Porque é uma influência muito negativa. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam se alienar. Pelo contrário, é preciso sim entender a proporção de tudo isso. Mas é preciso também, sabe, Marcela, entender que as pessoas, quanto mais envolvidas, principalmente com notícias negativas, mais doentes emocionalmente se tornam. Sim, eu sempre falo mesmo, quanto menos absorver coisas negativas, quanto menos ver, tenta ver coisas positivas, canais positivos, né? Que estejam passando notícias que vai te trazer benefícios, né? Exatamente. E dentro do trabalho, nós utilizamos uma regra que nós chamamos de regra 10-90. 10% é o problema, é o que te aconteceu. 90% é o que você vai fazer com ele. Gente, está posto, a pandemia está aí. Não tem ninguém ganhando com isso. Pelo contrário, todos nós estamos perdendo. Estamos perdendo de alguma forma. Mas eu preciso entender que, por mais desafiador que seja toda essa situação, eu preciso me blindar. Essa blindagem emocional precisa acontecer. Renata, e com tudo isso que está acontecendo, as pessoas precisam se reinventar. Qual seria a sua dica para o pessoal de casa que está se reinventando, né? De certa forma, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente sempre diz o seguinte, a inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, é a conexão que eu estabeleço comigo mesmo e tiro o melhor de mim, e a conexão que eu estabeleço com o outro e tiro o melhor do outro. Então, quando eu me conecto comigo, eu olho para mim e consigo entender e gerenciar as minhas emoções. Só que esse gerenciamento de emoções, ele só acontece quando eu consigo identificar essas emoções. Já aconteceu, por exemplo, com você de dizer assim, eu estou sentindo um bolo na garganta, mas eu não sei dizer o que está acontecendo, ou, olha, eu não estou bem hoje, mas se me perguntarem o que eu tenho, eu não sei dizer o que eu... Então, isso é a ausência de consciência daquilo que você sente. Então, a partir do momento que você começa a olhar para dentro de você, e consegue entender
quais são os sentimentos que povoam, né, o seu estado emocional, você consegue fazer o melhor gerenciamento. Mas, Renata, como é que gerencia a emoção numa situação tão complicada, né? Existem alguns passos. O primeiro é a autoconsciência. Eu preciso ter consciência do que está acontecendo. E aí, quando a gente fala de consciência, Marcela, a gente precisa entender o seguinte: existe o otimista, existe o pessimista e existe o realista, né? O otimista, ele precisa ser um otimista, mas é um otimista não raso. Não é aquele otimista que fala assim, não, vai dar tudo certo, isso vai passar, e não faz nada. Entende? Não se previne, não mantém uma distância, não faz aquilo que é orientado a fazer. Entende? Então, eu ser pessimista raso, o otimista raso. Vai acontecer, vai estar tudo certo. Em contrapartida, existe aquele pessimista, aquele, não tem jeito, vai morrer todo mundo mesmo, não tem o que fazer, vamos deixar essa coisa correr e está tudo certo. Na verdade, a gente sempre busca pelo equilíbrio. Então, nem ser otimista demais a ponto de ser despretensioso e despreocupado, e nem ser pessimista demais a ponto de não fazer nada. Você precisa ser realista. Realista no sentido de entender que existe um problema, é um problema muito sério, mas eu preciso encarar esse problema, tomando as minhas precauções e esperando o melhor. A gente sempre usa essa máxima. Você tem que prever o pior, mas esperar o melhor de tudo isso. Aí, no caso, entra o realista, né? Exatamente. Então eu sou a realista. Isso Só mesmo. que eu sou, igual você falou, eu penso justamente assim. Eu falo, pode acontecer com qualquer pessoa, todos nós estamos suscetíveis a passar por isso, ou até mesmo pegar, né, o vírus, ou pegar e não sentir nada, ser assintomático, ou pegar e sentir alguma coisa e precisar de cuidados médicos, mas temos que ser realistas. Existe o problema e ele está aí, não vai embora, ele vai continuar, ele pode amenizar, mas morrer nunca vai morrer, né, como todas as outras doenças e como todos os outros vírus que existem. Nesse momento também existem pessoas que se beneficiam e pessoas que se aproveitam. Qual a diferença para as pessoas saberem como aproveitar ou como se beneficiar ou como aproveitar a situação de forma positiva, né? Eu nunca vou falar que ninguém tem que se aproveitar de nada de forma negativa, ainda mais numa situação dessa, né? Então, dentro do processo de desenvolvimento humano, é importantíssimo considerar que quando eu me beneficio de algo, a palavra beneficiar induz que eu posso ganhar com isso, eu posso me aproveitar disso, mas eu não preciso denegrir o outro. Então, o bem é feito para mim e para o outro. Quando eu me aproveito de uma situação, eu me aproprio daquilo em benefício só meu. É o que aconteceu no início da pandemia, com relação à questão do álcool em gel, dos altíssimos preços. Então, a demanda de mercado iria, consequentemente, aumentar as vendas. Então, não era necessário, por exemplo, um aumento de preço exorbitante, uma vez que todos precisariam. Isso é se aproveitar de uma situação. Então, se beneficiar dela seria, por exemplo, eu estar numa fila de supermercado, eu estar numa farmácia e ter 2 frascos de álcool em gel e eu entender que eu poderia levar um e a pessoa que estava atrás procurando, eu poderia ceder um outro para ela. Então, é olhar para mim e olhar para o outro. E aí a gente volta na essência da conexão humana. É a minha conexão comigo mesmo e a conexão com o outro. Num olhar de empatia nesse processo. E nessa área de beneficiar, você pode também olhar por o outro lado. Por exemplo, igual você falou, teve gente que pegou o gel e aumentou o preço, né? O álcool. A pessoa poderia simplesmente, quer se beneficiar, quer ganhar, comprasse mais, tivesse mais demanda para vender, ele iria dobrar as vendas e iria estar ganhando do mesmo jeito sem precisar superfaturar o produto, né? Era só obter mais quantidades na prateleira. Existe um jogo de ganha-ganha. Como você defende esse jogo? Então, jogo de ganha-ganha. Na verdade, essa é uma premissa que nós utilizamos também dentro do desenvolvimento humano. Ganha-ganha é quando eu ganho, mas eu não preciso necessariamente que para que eu ganhe o outro perca. Entende? Então, o ganha-ganha nós vamos ganhar juntos. E na situação atual, é preciso que se considere que nós estamos todos perdendo, de alguma forma.
Então, nós perdemos porque nós estamos privados da nossa liberdade, nós perdemos porque nós não estamos atuando como nós gostaríamos de estar profissionalmente falando. Então, nós estamos perdendo de qualquer forma. Ganha-ganha é entender que, dentro desse contexto, eu posso sim me beneficiar de alguma forma, me reinventando, sem tirar do outro. Renato, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre comportamento emocional e vamos falar também sobre a blindagem, como se blindar emocionalmente, né? Não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta e vamos continuar falando sobre inteligência emocional. Renata, a gente estava conversando sobre blindagem emocional, né? Como podemos adquiri-la nesse momento? Porque a gente precisa se blindar mesmo, né? Quais são as suas dicas? O que é que você passa para a gente? Então, eu sempre gosto de pontuar a blindagem em 4 etapas. Existe a etapa da consciência, do autoconhecimento, do conhecimento e do foco. Ou seja, a consciência é você, de fato, entender o que está posto, o que está acontecendo, conscientemente e racionalmente falando, usando sempre o equilíbrio racional e emocional dentro do processo. O autoconhecimento é você entender quais são as suas emoções, a forma como você se comporta diante das circunstâncias e lidar da melhor forma possível com isso. Por exemplo, você tomar uma fechada num trânsito, por exemplo, e saber que antes de ter uma reação de raiva ou de, enfim, você pode respirar, contar até 10, como as nossas mães bem nos ensinaram, e só daí ter uma reação. Porque a sua reação imediata, ela, na maioria das vezes, ela é extremamente emocional. E no emocional, a gente não tem filtro. É verdade. Normalmente o filtro vai embora, completamente. E, através do conhecimento buscando se conhecer, buscando informações, aprendizagens sobre, né? Então, esse conhecimento é a busca mesmo das informações que são pertinentes e necessárias para que a gente entenda o contexto atual e nos entenda dentro desse contexto. E o foco, que é fundamental dentro de tudo que tem acontecido. E é importante trazer o seguinte conceito. Foco não é você determinar onde você quer chegar. Isso não é foco. Foco é, além de determinar onde você quer chegar, eliminar o que te impede. E é exatamente daí que vem os grandes desafios. As pessoas, eu sei o que eu quero, mas se acontece alguma coisa externa, eu me desvio e acabo perdendo, né, o fio da meada. Como você se posiciona diante da afirmação, o problema não é o tempo? Ou nunca foi o tempo, né? Nunca foi o tempo. Eu sempre costumo dizer isso para os meus clientes. Existem as historinhas que nós contamos para nós mesmos para justificar os nossos fracassos. E uma das historinhas muito comuns nos meus atendimentos são: eu não faço, Renata, porque eu não tenho tempo. Eu não li o livro porque eu não tive tempo. Eu não assisti ao vídeo, ao documentário que você me pediu, porque eu não tive tempo. O problema nunca vai ser o tempo. O problema é a falta de prioridade. As pessoas, elas não priorizam aquilo que são importantes para elas. E é o que tem acontecido. Antes, a grande massa reclamava que não tinha tempo de fazer nada. Hoje, a grande maioria tem tempo para muita coisa e não tem feito nada ainda. Então, é isso. Nunca foi. Falta de tempo nunca foi. É falta de prioridade e de atitude. Você como coach, né? É possível considerar o termo felicidade em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo? Então, isso é uma questão muito importante. O termo felicidade plena, dentro do processo de construção humana, ele precisa ser visto com um olhar muito, muito delicado. Como hoje eu posso dizer que eu posso me considerar plenamente feliz, quando eu sei que, por melhores que sejam as minhas condições atuais, existem muitas pessoas, milhares de pessoas, passando por desafios muito, mas muito piores do que a gente vê próximo de nós. Então, eu defendo sempre que nós
diante do que a gente tem vivido da pandemia, nós podemos ter, sim, momentos felizes. E são esses momentos felizes que vão oxigenar o nosso estado emocional. Então, é importante, sim, buscar esses momentos de felicidade, de estar feliz, em família, ou fazendo o que gosta, estando com quem você ama dentro daquilo que é possível. Mas a felicidade plena, garantir que é possível se sentir plenamente feliz diante de tudo que tem acontecido, não. Não, porque aí a gente precisa entender o quanto a compaixão deve ser considerada. Considerado e levado em conta, né? Isso aí. Porque se a pessoa tem mais compaixão, né, tem mais empatia, um pouquinho de empatia também não... Um pouquinho não, eu acho que eu tenho muita empatia, então por isso que eu sempre bato nessa tecla, né, no meu Instagram, né? Eu acho que empatia é o que eleva o ser humano a olhar o lado positivo até mesmo do problema, porque se você está ajudando, você está fazendo uma coisa positiva. E isso vai te levar a um estado de felicidade. Poxa, a gente está numa pandemia, mas poxa, eu fiz uma coisa legal. E você vai ficar bem com aquilo ali. Não é verdade? Exatamente. Inclusive, esses dias atrás mesmo, eu fiz um vídeo e falei exatamente sobre isso. O quanto é importante, nesse momento, considerar as variáveis. Porque eu me limitei esses últimos dias. Hoje já tem 23 dias que eu estava em casa, enclausurada. Hoje eu saí para estar aqui com você. Mas eu me limitei ao espaço da varanda da minha casa, que era o local que mais me aproximava, teoricamente, da minha liberdade. Né? Mas eu ainda tenho a varanda da minha casa. Uhum. E quem não tem casa? Quem não tem casa, é verdade. Né? Então, é preciso, sim, considerar essas variáveis, porque muito piores existem situações aí fora e a gente precisa ter esse olhar. É verdade. Qual o recado que você deixa ao pessoal de casa, o pessoal que está nos assistindo, uma mensagem, né, até mesmo dentro do seu trabalho, porque a gente sabe que muita gente agora com essa quarentena, né, o pessoal está assistindo e está adorando essas dicas que a gente está dando, porque são dicas positivas de como lidar com essa situação no dia a dia, com a família, porque não é fácil de você ficar o tempo todo, né, com pessoas que você está acostumado a viver a vida toda, mas que de repente você é obrigado a ficar ali, né? Você vive a vida toda por livre e espontânea vontade, agora não, agora você é obrigado. Qual a mensagem que você deixa para o pessoal de casa? Pode ficar à vontade, usar o... Então, pessoal, dentro do trabalho que eu desenvolvo, nós priorizamos o desenvolvimento de 11 pilares. E o primeiro pilar é o pilar espiritual. É a sua conexão com o seu Deus, independente de que Deus seja o seu Deus. Então, uns falam sobre força do universo, outras, enfim. Mas essa conexão com o divino, ela precisa existir nesse momento. E é o primeiro passo para que a gente consiga manter um mínimo de equilíbrio emocional, entende? Em meio à crise. Então, se eu posso deixar uma mensagem, desenvolvam a gratidão. Sejam gratos por aquilo que você é e por aquilo que você tem hoje. Porque a partir do momento que eu entendo que a gratidão pode ser a minha válvula de escape em meio ao caos, eu também entendo que ao ser grato, eu me conecto com o meu Deus. Sim. Entende? Então, essa conexão com o nosso Deus, entendendo que existe uma força que nos sustenta, vai fazer com que todos nós consigamos sair de tudo isso de uma forma melhor. Renata, eu te agradeço, né, pela sua presença aqui no programa, por ter aceitado o convite. Queria que você deixasse agora o pessoal de casa o seu contato, seu Instagram, se eles tiverem interesse em estar conversando com você ou fazer algum atendimento, como que eles fazem para entrar em contato, tá? Pode ficar à vontade. Ok. O meu Instagram é renataalves.mastercoach. Então, todas as pessoas que têm me procurado, todas as pessoas que têm mandado direct, fazendo perguntas, eu tenho total disponibilidade para responder, não tenho problema nenhum com relação a isso. Eu tenho um escritório de atendimentos individuais, o meu escritório fica no centro da cidade, e na atual conjuntura, eu não tenho feito os meus atendimentos presenciais, né, em função da necessidade de afastamento. Mas eu tenho continuado a fazer os meus atendimentos individuais online. Né? E a gente continua fazendo o trabalho e tem feito muito sentido. Tenho sido
muito procurada ultimamente. As pessoas, assim, é bom por um lado, mas por outro lado eu percebo, sabe, Marcele, que as pessoas elas estão cada vez mais doentes emocionalmente falando. Sim. Então, que tudo isso passe muito rápido, porque a gente sabe que as consequências podem ser muito ruins. O programa de hoje fica por aqui. Queria agradecer a sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.